Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham gostado da nossa aula de religião, né? Ontem tivemos a nossa aula de religião. Eu gostei muito, né? Porque nós falamos sobre o islamismo, aliás, né? Aqueles povos árabes, né? Aquela região de cultura árabe, antes, né? Antes da cultura e da religião muçulmana, que acho que pouca gente sabia, né, como era aqueles países, né, Omã, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, como eram aqueles países, aquela região antes, né, da cultura muçulmana. Então eu espero que vocês tenham gostado, porque todas as minhas aulas, minha gente, o professor também se prepara, estuda, né, pesquisa, para poder fazer uma aula legal para vocês, né, transmitir uma aula que vocês gostem. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Hoje vamos falar sobre dois artistas, né? Vamos falar sobre Alfred Sisley e sobre Camille Pissarro. São dois artistas impressionistas, né? Então vamos falar sobre esses dois artistas, já que nós estamos falando sobre impressionismo. Coloquem aí na página 79 do livro de arte de vocês. Vamos acompanhar. Alfred Sisley. O pintor impressionista inglês Sisley dedicou-se quase exclusivamente à pintura de paisagens das cidades e dos arredores de Paris, onde morou. Quer dizer, ele pintava, né, exclusivamente dentro de Paris. Aí nós temos, Alfred Sisley, Neve em Louveciennes, 1874, olhe sobre tela, né, está no Museu de Washington, em Nova York, né, ou Museu de Washington, nos Estados Unidos. Embora seja um quadro francês, né, mas está nos Estados Unidos. No ateliê de Alfred Sisley, onde trabalhava em Paris, conheceu artistas impressionistas e com eles passava horas pintando ao ar livre. Aos poucos, começou a dar mais importância à cor do que à forma, demonstrando a capacidade surpreendente de observação da luminosidade dos dias e seus valores de cor, em contraste com as medidas de competência e precisão que regulavam a prática acadêmica. Os impressionistas queriam representar a sensação produzida por um mundo de aparências fúlgidas. Então quer dizer o que, minha gente? Que uma das características do impressionismo era fugir à rigidez da academia. Então, os grandes artistas, né, antes do impressionismo, antes de 1870, 1860, os artistas pintavam em ateliês. Né? Haviam galpões, né, espaços reservados, salas, onde os artistas tinham os seus cavaletes, né, e suas telas, seus pincéis e suas tintas, e lá eles iam desenvolvendo e criando os seus quadros e a arte. Né? Então os artistas não saíam, né, do ateliê. Era uma coisa assim, impensável, né? Porque era uma tradição você pintar dentro do ateliê de arte, né? E os impressionistas começam a quebrar isso, dizer, olha, não, eu quero pintar fora, eu quero pintar ao ar livre, eu quero pintar na natureza, no meio da floresta, eu quero pintar onde eu possa me sentir bem, né? Os impressionistas, eles querem destacar a importância da cor, né? Então, o importante para os impressionistas são as cores do quadro. É a tinta, é a técnica, não é a forma do objeto. Uma pessoa poderia dizer assim, por exemplo, esse quadro dessa casa, por exemplo, você poderia dizer, não está parecido, professor, não parece com uma casa. Né? Isso aqui não parece uma pessoa. Mas veja, o que é interessante aqui não é a forma, não é se está parecido com uma pessoa ou não. O interessante não é se isso aqui parece uma árvore ou não. Não é interessante não é se isso aqui parece uma janela ou não. O interessante são as cores, né? O interessante é o sentimento, é a sensação que é transmitida na obra. E não a forma, né? Como os objetos são pintados. Vejam aí, lá em cima. Alfred Sisley, 1839, 1899. Foi um pintor francês de ascendência e nacionalidade britânica. Ele era inglês, né? Nasceu em Paris, filho de pais ingleses.
estudou comércio em Londres, antes de entrar para a escola de Grade, no ateliê de Paris. Sisley conheceu Renoir, Basile e Monet, com os quais passava horas pintando no bosque de Fontainebleau. Em 1877, participou da terceira exposição do grupo impressionista. Junto com Pissarro, Sisley foi um dos mais representativos paisagistas do impressionismo. Quer dizer, ele foi um dos principais pintores, né, que pintava paisagem. Vamos lá para a página 80. Vamos falar sobre Camille Pissarro. Na primeira exposição do grupo impressionista, Pissarro expôs o quadro intitulado Geada Branca, Estrada Velha de Ennery. Neste quadro, o artista chama a atenção para o fato de que o mundo está ao mesmo tempo sendo visto e representado sob um certo aspecto, por meio de efeitos. Pissarro deu como subtítulos a vários de seus quadros nomes como efeito de neve, efeito de chuva e efeito de bruma, entre outros. Então, o que é que Camille Pissarro ele destacava, né, na obra? Ele dizia assim, tudo na nossa vida e no mundo em que vivemos é causado pela nossa impressão, né, de certos aspectos das coisas, né? Por exemplo, as cores, o tom de luz, né? A mudança do tempo, da natureza, o fato de estar nublado. A gente se sente mais triste, né? Digamos assim, algumas pessoas, né? Quando um dia está nublado, outros se sentem mais alegres, né, em um dia de sol. Então ele queria destacar que certos aspectos, né, da vida, do mundo, da natureza, acabam influenciando, né, a nossa existência e a nossa vida de uma forma geral. Então esse é o quadro, né, de Camille Pissarro, que é bem interessante, né, que ele destaca como se fosse um campo com neve, né, geada, né, ao amanhecer. Né? Na Europa tem muito isso. Os campos amanhecem branquinhos, né? No interior, principalmente quando é no inverno, né? Muito frio, e aí aparece branquinho, né? O chão, né? A lavoura, né? Vejam, impressionante, uma pintora. Aliás, vamos voltar aqui. Jacob Camille Pissarro, lá em cima, 1830 a 1903. Nasceu nas Índias Ocidentais, filho de pai judeu e mãe crioula. Então ele era, a mãe dele, né, ela tinha características negras, né? Então a mãe dele tinha alguns traços. A mãe dele era uma negra, né, uma mulher negra. E assim, a mãe negra, o pai judeu. Então ele teve características, ele ficou diferente, né? Ele ficou assim, ele era mulato, né? Ele era mulato. Foi o único artista a exibir nas 8 exposições impressionistas. E era muito respeitado pelos outros membros do grupo. Em 1879, durante a Guerra Franco-Prussiana, fugiu para Londres, período em que seus quadros foram praticamente destruídos. Pissarro pintou muito ao longo de sua vida. Seu material predileto foi o óleo, mas também fez experiências com aquarela e pastel. Considerado um dos maiores dos paisagistas mais importantes do século XIX. Sua obra pode ser vista em muitas coleções públicas em todo o mundo. Quer dizer, muitos quadros de Camille Pissarro foram destruídos. Por quê? Porque a França entrou em guerra com a Prússia, né? A Prússia hoje faz parte da Alemanha, mas até o século XIX era um país separado, né, da Alemanha ao leste, né, já na divisa da Polônia. E esse país, a Prússia, entrou em guerra com a França, invadiu a França, né, uma parte da França, e alguns quadros de Camille Pissarro que estavam em cidades próximas da Prússia, na divisa, né, na fronteira da França com a Prússia, foram destruídos, né, mas muitos salvaram-se, né? Ainda bem. Então vejam, na aula de hoje nós falamos sobre Camille Pissarro, as suas obras, né? A sua impressão a respeito dos aspectos, né, da paisagem, da natureza e do mundo e sua influência sobre nós. Nós vimos também
que os quadros, né, de Alfred Sisley destacavam a importância das cores e não as formas, e que a sua obra ela teve um papel fundamental como paisagismo, né, dentro das obras impressionistas, né, da arte impressionista. Então, uma pessoa que se destacou por pintar paisagens, né, dentro das obras e da escola impressionista. Espero que vocês tenham conseguido compreender, minha gente, um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Qualquer dúvida, façam as perguntas, anotem que eu tiro para vocês, tá certo, minha gente? Um abraço, minha gente. Até mais. Tchau, minha gente.